alunos de Direito Eleitoral, aula do dia 23 de março. Estamos aqui em home office. Vamos começar então os nossos estudos desta noite. Princípios do Direito Eleitoral. Vamos lá, pessoal? Começando então esses slides. Eu gostaria que você fosse aí no nosso material, que está aí no AVA, lesse todo o material aí da seção 1.3, que vai estar tratando deste assunto, e qualquer dúvida estamos à sua disposição. Vamos começar então. Quais são os princípios fundamentais do direito eleitoral? Temos vários princípios e vamos estudá-los a cada um separadamente. Então nós temos a democracia representativa, o Estado democrático de direito, soberania popular, o Estado republicano, vamos aprender isso, o Estado federativo, o sufrágio universal, a legitimidade, moralidade, probidade e o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Então vamos começar a entender o que é a democracia. A democracia, ela é entendida em diversos planos. O primeiro plano que nós vamos entender a democracia é no seu plano político. No seu plano político, a democracia é a participação do povo na formação da vontade estatal. Ou seja, o que nós, sociedade, queremos para o nosso Estado como um todo. O Estado aqui está no entendimento de união, o Estado propriamente dito e os municípios. Depois a democracia no seu plano social, ou seja, como que nós, população, teremos acesso aos benefícios sociais, acesso às políticas públicas. E depois, como essa democracia vai se apresentar no plano econômico, ou seja, eu, população, eu, sociedade, eu vou conseguir ter participação nos frutos, né, da riqueza nacional, eu vou ter acesso a esses bens e produtos que o nosso país gera? Essa é a grande pergunta aí da democracia. Nós temos alguns tipos de democracia, vamos conhecê-los? Primeiro, nós temos uma democracia conhecida como democracia direta, é a democracia clássica. É um modelo que hoje é absolutamente inviável na modernidade, mas é um modelo onde os cidadãos eles participavam das decisões que eram necessárias, né, as decisões governamentais, mas essa população elas iam em assembleias públicas para manifestar os seus desejos. Lógico, hoje é absolutamente inviável. Imagina nós colocarmos toda a população brasileira dentro de algum lugar que nem existe, um lugar tão grande, para nos manifestarmos a respeito dos nossos interesses. Então, hoje, por conta da população que o Brasil tem, a democracia direta, essa clássica, né, onde comparecemos todo mundo junto ao mesmo tempo para darmos os nossos posicionamentos, as nossas falas, completamente inviável na modernidade. Nós temos uma democracia chamada representativa. Essa sim, essa nós usamos hoje e é onde os cidadãos, eu e você, nós escolhemos o nosso representante por meio do voto. Então nós vamos sim, né, com os nossos corpos, comparecemos em algum lugar já pré-determinado e ali por meio do voto nós escolhemos quem irá nos representar. Então nós chamamos isso de democracia representativa. Agora preste atenção aqui. No Brasil, a representação política ela é feita através de partidos políticos. Então, o que eu preciso atentar? Eu preciso me atentar que se esse candidato ele quiser ter uma candidatura avulsa, não é? Sem estar filiado a partido nenhum,
Isso é absolutamente proibido no Brasil, né? Então, o Brasil, hoje, ele não permite nenhuma candidatura avulsa. As candidaturas hoje, elas são ligadas aos partidos políticos e nós chamamos isso, então, de representação política. Então, os partidos políticos que fazem essa representação política, a candidatura, então, ela pertence ao partido político. E mais, já existe entendimento formado de que o mandato, ele não pertence ao parlamentar. O mandato pertence ao partido político que elegeu esse parlamentar. E isso é tão grave que, se o parlamentar ele trocar de partido político, ele vai perder o seu mandato, ok? Então, como que funciona isso? A professora Sheila se elegeu através do partido sei lá qual, né? Então, a minha representatividade não é a professora Sheila de forma avulsa, mas é a professora Sheila ligada ao partido político X. Se a professora Sheila trocar esse partido político, essa agremiação, eu vou perder o meu mandato. Muito sério isso daqui, ok? Fiquem atentos com isso. O que o Brasil adota, queridos? O Brasil adota a democracia semidireta. O que é a democracia semidireta? É uma democracia que concilia os dois modelos anteriores que nós vimos. Qual modelo? Os modelos de democracia direta e os modelos de democracia representativa. É isso que o Brasil adota hoje, esse tipo de democracia que o Brasil adota. Por quê? Porque o artigo 1º da Constituição, ele diz que todo o poder emana do povo e que esse povo exerce esse poder por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. Então, quando a Constituição fala que todo o poder emana do povo, ou seja, está nas nossas mãos a eleição ou o governo, na verdade está falando da soberania que nós temos sobre todo o nosso território nacional, o artigo 1º da Constituição está dizendo a soberania vai ser exercida através de representantes que nós iremos eleger, ok? Ou diretamente. Então, iremos eleger através de uma democracia representativa ou nós vamos diretamente dizer quem vai realizar essa soberania. Então, nós estamos falando de uma democracia direta, ok? Então, a democracia no Brasil, ela vai ser exercida diretamente através do plebiscito, através do referendo e através da iniciativa popular. Então, voltando para que fique claro, hoje no Brasil nós podemos votar e representar, né? Usando então a democracia representativa, nós podemos votar e dizer quem serão os eleitos, quem serão os candidatos que nós escolhemos para nos representar, ou diretamente através do plebiscito, através do referendo ou através da iniciativa popular, nós podemos dizer quem é que vai exercer a soberania sobre nós, povo brasileiro. Entendido até aqui? Vamos caminhar então. O que é o plebiscito? O plebiscito, então, ele é uma consulta prévia, atente-se para essa palavra, consulta prévia de um ato legislativo ou de um ato administrativo, aonde o povo, a população brasileira, irá aprovar ou irá rejeitar essa proposta. Um exemplo que nós podemos trazer para você aqui de plebiscito foi em 1993, essa pesquisa que foi feita para ser decidido se nós
iríamos querer o presidencialismo no Brasil, ou a manutenção do presidencialismo no Brasil, ou se nós iríamos querer retornar à época da monarquia. Eu não sei se você se lembra disso. Então, o que estava querendo discutir à época, perguntar o que o povo queria à época, era como queríamos manter a forma de governo, o sistema de governo brasileiro. Não é? Isso aconteceu em 1993, através de uma consulta prévia à população brasileira. Essa consulta prévia se chama, então, plebiscito. Democracia, então, direta. Muito bem. Referendo. Qual a diferença de referendo para plebiscito? A diferença está aqui. Na anterior, no plebiscito, a consulta era anterior. Aqui, no referendo, a consulta é posterior. Então, atente-se para essa diferença primordial aqui. Aqui, o ato legislativo ou o ato administrativo já foi feito. E aí o povo é consultado para ele referendar essa proposta que foi feita, já está feita, ou rejeitar essa proposta que foi feita. Um exemplo que nós temos agora recente, no ano de 2005, foi a respeito da proibição de venda de armas e de munições para a população brasileira. O que aconteceu? Foi feito um referendo e a população brasileira rejeitou a respeito do Estatuto do Desarmamento. Lembra-se disso? Então, cuidado com a diferença de referendo e plebiscito. Então, no plebiscito, a consulta é prévia. No referendo, a consulta é posterior. Caminhando, o que é iniciativa popular? A iniciativa popular é o poder que nós temos, que o cidadão brasileiro tem, de apresentar ao Congresso Nacional projetos de lei. Olha só, nós sabemos que quem tem esse poder, quem tem essa autoridade, essa legitimidade, são aqueles que nós elegemos, não é? Mas, por iniciativa popular, nós também podemos apresentar, temos esse poder de apresentar projetos de lei. Um exemplo muito interessante, atual, aqui de 2010, foi, por iniciativa popular, a apresentação de uma lei hoje conhecida como Lei da Ficha Limpa. Muito bem, estes são os exemplos de democracia direta. O que é o Estado Democrático de Direito? Vamos entender isso? O artigo 1º da Constituição diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, grife isso porque isso é muito importante para entendermos, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como seus fundamentos. Então, pensando em Estado Democrático de Direito, que está expresso no artigo 1º da Constituição Federal, o que significa essa expressão? Estado Democrático de Direito significa o quê? Muito bem. Vamos analisar primeiro a expressão Estado de Direito. O que é Estado de Direito? O Estado de Direito significa a atuação do Estado não pela força, não pelo arbítrio, não pela prepotência, mas sim por critérios de direito, por critérios legislativos. Então, olha só, o Estado de Direito significa dizer que o Estado brasileiro não pode agir com arbitrariedade, não pode agir com abuso de poder, com abuso de direito, ser arrogante, prepotente. O Estado de Direito, ele deve, e isso é constitucional, agir de acordo com a legislação que está previamente disposta. O Estado democrático. O Estado democrático significa dizer que nós, população, nós, cidadãos, nós é que somos os protagonistas,
Nós é que somos os atores, atrizes principais desse processo democrático. Significa que o governo ele é formado pelos cidadãos. Nós temos o ledo engano de achar que o governo é formado pelo presidente, pelo senador, pelo deputado. Não. Todo o poder emana do povo. Então, quem forma o governo são os cidadãos. Nós temos lá no governo aqueles que nos representam, mas ele é formado por nós, não é? Essas pessoas que estão lá foram escolhidas por nós mediante voto, não é? Vamos aprender daqui a pouco sobre esse voto que foi direto, que foi livre, que foi universal. Vamos aprender isso daqui a pouquinho. Mas por hora precisamos entender que quem compõe este governo somos nós e que o poder, que é muito forte, está sobre as nossas mãos. Esse poder pertence a nós. Isso precisa ficar muito claro, porque essa é a expressão máxima do Estado democrático. Então, o Estado democrático significa que todo o poder está nas mãos do povo brasileiro. Nós somos os atores e atrizes principais, nós somos os protagonistas e não aqueles que estão assentados nas assembleias, no Senado, na cadeira da presidência da República. Tá claro isso? Adiante. Quais são as formas de governo? Primeiro, vamos analisar a República. Quais são os fundamentos da República? Primeiro fundamento, a alternância no poder. O que significa alternância no poder? Significa que quem se assenta no poder, presidente, vice-presidente, senadores, deputados, vereadores, prefeitos, eles não vão ficar sentados lá indefinidamente. Existe uma alternância de tempos em tempos, essas pessoas desocupam esses cargos. A temporalidade, existe um prazo, um tempo pré-determinado, específico, está lá na Constituição, vamos ver doravante, para que essas pessoas permaneçam nesses lugares. E a eletividade, que é essa possibilidade que nós temos de eleger essas pessoas. Então, tanto os chefes do Poder Executivo quanto os representantes do Legislativo, eles são eleitos para um mandato. O que é o mandato? O tempo que essa pessoa permanecerá no poder, não é? Por meio das eleições diretas, eleições gerais e eleições periódicas. Vamos tratar disso daqui a pouquinho. Forma de Estado, nós estamos falando então da federação. O que é a federação? Extremamente importante conhecermos isso. A federação, ela é a união de estados que são autônomos, mas que são regidos por uma Constituição. Você se lembra que lá no artigo 1º eu te mostrei e pedi para que você gravasse a respeito da união indissolúvel dos estados? Então, existem estados autônomos, mas existe uma união indissolúvel desses estados pela Constituição Federal. Significa que os estados podem agir de uma maneira autônoma. Um exemplo claro disso, você deve saber, é que nós podemos, cada estado, por exemplo, pode estabelecer um salário mínimo regional. Nós temos um salário mínimo nacional, mas nós podemos ter um salário mínimo regional. Nós temos uma Constituição federal, mas nós podemos ter uma Constituição estadual, não é isso? Então, nós temos a autonomia, cada estado tem a sua autonomia, mas nós somos regidos por uma Constituição federal e existe uma união indissolúvel entre nós. O Brasil adotou essa forma federativa em 1989, a Constituição de 89, e nós nos mantemos assim, nessa forma federada, até os dias de hoje. Então, voltando aqui, para deixar claro, essa união é indissolúvel. Para frente, vamos trabalhar com a soberania. O que é soberania? Soberania é este poder que não se sujeita a nenhum outro. Então, quando nós falamos que a República Federativa do Brasil, ela é soberana
e ela não se sujeita a nenhum outro poder, nós não estamos querendo dizer que o Brasil não vai se sujeitar a nada e a nenhuma outra coisa. Não é isso. Nós estamos querendo dizer que, na ausência de soberania, o Estado democrático, o Estado federado desaparece. É isso que soberania significa dizer. Nós não perdemos a nossa soberania quando, por exemplo, nós participamos de convenções internacionais, de tratados internacionais. Nós não perdemos a soberania, muito pelo contrário. Nós mantemos a nossa soberania quando participamos de convenções, de tratados internacionais, somos signatários, produzimos o nosso voto, participamos com a nossa voz e aí passamos a ser signatários desse documento. Então, soberania significa que vamos manter o nosso poder como país, não vamos abrir mão disso, mas se perdermos isso, perdemos a nossa condição de Estado. Está claro? Então, olha, este poder soberano não significa abrirmos mão do regime jurídico que nós temos dentro do nosso país, né? Soberania não significa nós agirmos de forma arbitrária. Nós estamos dentro de um Estado democrático. Então, vamos agir sem arbitrariedades. Temos uma lei que nos protege, uma lei que nos delimita nas nossas atuações. Então, desde que atuamos sem ilicitudes, esse poder soberano vai se submeter ao regime jurídico estabelecido na Constituição Federal. Assim, essa soberania popular, ela é um poder supremo e vai pertencer ao povo. Essa soberania popular confere legitimidade aos governantes. Novamente, vamos frisar o tempo todo isso. Todo o poder emana do povo, que vai exercer essa soberania através desses representantes que foram eleitos, e você já sabe, a partir e mediante o voto. A soberania popular vai ser exercida através de quê? Através do sufrágio. E o sufrágio o que é? O sufrágio é o direito que eu tenho ao voto. Desde já, eu preciso esclarecer para você que esse voto no Brasil ele é obrigatório. Para todo mundo, professora? Não. Ele é obrigatório para os maiores de 18 anos e menores de 70. Então, nessa faixa, o voto passa a ser obrigatório. Já sabemos que ele é facultativo a partir dos 16 e para os maiores de 70 anos. Então, grave bem, sufrágio é o direito que eu tenho ao voto. Esse sufrágio, ele pode ser classificado ou dividido em sufrágio ativo. O sufrágio ativo é a capacidade que eu tenho de votar. O sufrágio passivo, a capacidade que eu tenho de ser votado. Eu posso colocar o meu nome à apreciação da população para ser votado para vereador, deputado, senador, presidente da República. Nós vamos aprender doravante o que eu preciso ter, ou que capacidades eu preciso apresentar para colocar o meu voto à disposição da população. E isso se chama sufrágio passivo, essa capacidade que eu tenho de ser votado. O sufrágio pode ser também universal. O que é o sufrágio universal? O sufrágio universal é a não admissão de restrições, ou seja, sufrágio universal significa toda a população brasileira é obrigada a votar. Apenas algumas exceções são aceitas. Por exemplo, essa questão da idade que nós vimos agora.
não é? Então, a partir dos 18 e até as pessoas de 70 anos são obrigadas a votar. Então, quem estiver dentro dessa limitação de idade está obrigado, e nós chamamos isso de sufrágio universal. O que é o sufrágio restrito? É aquela concedida apenas a alguns nacionais, a uma minoria de pessoas. Então, nós falamos, por exemplo, de um sufrágio censitário, que é aquele sufrágio relacionado a pessoas com situações econômicas diferenciadas. Sufrágio cultural, então está ligado à capacidade intelectual das pessoas. Sufrágio masculino, houve uma época no Brasil que só as mulheres podiam votar, né? Então nós estamos falando de sufrágio restrito. Exceções, então, ao sufrágio universal. O sufrágio igual, né, é aquele que confere o mesmo peso do sufrágio para todos os cidadãos. Então, o que quer dizer? Uma pessoa, um voto. Professora Sheila votou, um voto. Você, meu aluno, votou, um voto. Ok? Eu não posso votar e o meu voto valer para um monte de gente. Não. Cada pessoa que vota tem, o seu voto representa um voto. Uma pessoa representa apenas um voto. Isso significa sufrágio igualitário. E o sufrágio desigual, né? Aonde uma pessoa tem um peso maior, o voto de uma pessoa tem um peso maior. Por exemplo, o voto familiar. Uma pessoa vota, e, por exemplo, um pai de família vota, e o seu voto vale para a quantidade de número de filhos que ele tem, né? Então, o que nós aceitamos no Brasil, o sufrágio universal. Falando de voto, quais são as características desse voto? Primeiro, a característica da personalidade. O que significa essa personalidade? Significa que eu não posso votar por procuração. Eu não posso votar por nenhum representante ou por correspondência. Então, o que essa característica da personalidade significa? Que eu tenho que me apresentar pessoalmente para exercer o meu direito de voto. Ou seja, eu tenho que ir até a zona eleitoral e lá exercer o meu direito ao voto. Característica da personalidade. Qual é a característica da obrigatoriedade? Nós chamamos isso de uma obrigação cívica. Significa o quê? Significa que os cidadãos brasileiros entre 18 e 70 anos estão obrigados a votar e mais, ele vai comparecer ao local de votação, ele vai assinar a lista onde aparece o nome dele e ele vai votar. Quando esse cidadão não puder votar, ele precisa justificar a sua ausência no dia das votações em até 60 dias até a votação. Se ele não fizer isso, ele vai sofrer uma penalidade. Ele vai pagar uma multa. E se esse cidadão estiver no exterior, o que ele vai fazer? Ele tem um prazo até 30 dias depois que ele retornar ao Brasil para que ele possa, então, justificar a ausência do seu voto. Outra coisa importantíssima, se esse cidadão, se esse eleitor, ele se abstiver de votar por 3 vezes consecutivas e ele não justificar a sua ausência na votação e também não pagar a multa, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter a sua inscrição eleitoral cancelada e ele, olha que coisa grave, ele deixa de ser cidadão. Olha que coisa complicada aqui, porque aí se a pessoa, esse cidadão, quer prestar um concurso público, ele quer trabalhar em alguma coisa e vão pedir a regularização da sua situação eleitoral, ele vai estar em sérias complicações. Outra característica é da liberdade, ou seja, o voto é livre e o eleitor ele pode decidir, ele deve decidir em quem ele vai votar, em que candidato ele vai votar e em que partido ele vai votar.
não é? Eu não sou obrigado a decidir, né? Se eu vou votar no A ou se eu vou votar no B. Livremente eu devo escolher, analisar a situação daquele candidato, daquele partido político e entender, né? E livremente escolher aquele que melhor atende às situações. Agora, atende-se para isso aqui. O eleitor, ele é obrigado a comparecer à zona eleitoral, mas ele não é obrigado a votar em alguém. Ele pode votar em branco, ele pode anular o seu voto, ok? O que é obrigado? Ele é obrigado a comparecer pessoalmente, ele é obrigado a assinar a lista, ele é obrigado a entrar na cabine, ele é obrigado a votar. Agora, se ele vai votar no candidato A, B ou C, nós vamos ver daqui a pouco que esse voto é secreto, não é? Então, a liberdade significa eu escolher em quem votar e se vou votar. Posso votar em branco, posso votar em nulo, posso votar em alguém. Isso é liberdade na hora de escolher o meu voto. E aí a pergunta que você pode estar se fazendo: por que esse voto é secreto? Por que existe uma cabine eleitoral onde eu fico restrito lá dentro e ninguém sabe, né, em quem eu votei, se votei branco, se votei nulo ou em quem eu votei. Então, o voto é secreto para que a lisura das eleições sejam garantidas, para que a probidade do processo eleitoral seja garantido. Por que disso, professora? Porque assim nós vamos evitar suborno, nós vamos evitar compra de votos e nós vamos evitar a intimidação do eleitor. Você deve se lembrar que algum tempo atrás nós tínhamos uma verdadeira enxame de propagandas eleitorais, de distribuição de santinhos. Nós chegávamos para votar e nós éramos assediados nas portas das nossas zonas eleitorais e hoje isso é absolutamente proibido. O candidato que faz isso, ele paga multa, não é? Ele recebe um processo, ele não pode mais ter esse tipo de atuação, não é? Para que nós, eleitores, não sejamos intimidados na hora de exercermos o nosso voto. Agora, você que é eleitor, você quer revelar o seu voto? Se você quiser, você pode, né? Mas aí é um direito que cabe a você, exclusivamente a você, né? Agora, ali dentro, por uma questão até de respeito, ali dentro da sua zona eleitoral, enquanto você estiver fazendo o procedimento do voto, faça tudo em silêncio. A hora que você sair dali de dentro, aí sim, você, se quiser, pode revelar para quem você proferiu o seu voto. O voto pode ser de que forma? O voto pode ser direto. O que é o voto direto? O voto direto é aonde eu, cidadão, diretamente escolho aquelas pessoas que vão me representar. Isso é o voto direto, não é? Então, diretamente eu escolho aquelas pessoas que me representam. E o voto indireto? O voto indireto ela é uma exceção. Ela ocorre sempre e quando houver vacância nos cargos de presidente e nos cargos de vice-presidente. Então, o que nós fazemos diuturnamente? Nós exercemos o voto direto. Nós vamos lá na zona eleitoral e nós diretamente nos deparamos ali com a urna eletrônica e nós escolhemos aquele candidato que nós entendemos que melhor nos representará. E outra coisa importante, esse voto é periódico, não é? Então, a cada 4 anos, o eleitor vota nas eleições municipais e nas eleições federais. Agora, eu não posso confundir voto com escrutínio. O escrutínio, ele é o procedimento. O escrutínio, ele é a maneira como será feito esse voto.
ok? Então, escrutínio diz respeito a procedimento. Tá claro isso? Muito bem. Quais são os princípios que regulamentam o meu direito eleitoral? São os princípios da legitimidade, da moralidade e da probidade. Eles estão previstos lá no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal. O que nos ensina o princípio da legitimidade? O princípio da legitimidade significa dizer que o resultado que vai ser auferido lá nas urnas está de acordo com a vontade popular e que o procedimento legal foi previsto. Então, as eleições foram legítimas quando as urnas forem abertas, aquelas urnas eletrônicas forem abertas e, de fato, a vontade popular ela foi observada porque todo o procedimento legal foi previsto. O que eu estou querendo dizer? Não houve nenhuma intercorrência aí durante as eleições. O princípio da moralidade significa o quê? Significa que esse mandato ele vai ser conquistado e exercido dentro dos padrões éticos que nós, população, aceitamos. Nós não vamos aceitar, nós não devemos aceitar que esse mandato seja exercido de uma maneira improba, sem ética, não é? Nós estamos cansados de corrupção, nós estamos cansados de candidatos que prometem e não cumprem. Então, quando eu for exercer meu direito ao voto, eu tenho que analisar o partido político, eu tenho que analisar o candidato, a vida pregressa desse candidato, para daí então decidir, para ver se quando eu decidir votar nele, de fato essa pessoa é proba, ela vai cumprir, ela tem condições de cumprir o que ela está prometendo. Está aí o princípio da probidade, não é? Quer dizer, esse candidato é probo, né? Esse candidato vai agir conforme está prometendo. Então, esse princípio ele inibe, né? Ele suspende a atuação dos direitos políticos. Você já deve ter ouvido falar na ação de improbidade administrativa. Então, uma ação que vai inibir a atuação desses políticos que porventura atrapalhem aí o desenvolvimento do seu mandato. O que diz o princípio da isonomia? O princípio da isonomia, ele visa garantir que as mesmas oportunidades a cargos políticos sejam garantidos a toda e qualquer pessoa que esteja apta a concorrer. Lembra que eu te disse há algum tempinho aí atrás que qualquer um de nós poderíamos colocar o nosso nome à apreciação para qualquer cargo político? Claro, nós vamos aprender doravante quais são as características, o que eu preciso apresentar para que meu nome possa ser apresentado para ser presidente da República, para ser senador, para ser deputado. Claro que existem requisitos para isso, mas professora Sheila, que resolve colocar seu nome à apreciação para senadora, eu preciso ter a mesma oportunidade que os outros candidatos que estão concorrendo nesse pleito a senador. Isso é a garantia do princípio da isonomia. O princípio da anualidade ou princípio da anterioridade significa o quê? Está previsto lá no artigo 16 da Constituição Federal e diz o seguinte, extremamente importante, precisamos saber, que a lei que altera o processo eleitoral, ele só vai entrar em vigor na data da sua publicação. Tranquilo? Isso nós já conhecemos. Agora, aqui está o problema. A sua eficácia só vai acontecer um ano depois. Isso é o princípio da anualidade. Então, nós estamos em 2020. Foi publicada alguma lei agora, 2020. Ela vai poder ser utilizada nestas eleições? Não. As eleições de 2020? Não. Ela vai ter que esperar um ano para poder ser utilizada.
Então, na eleição de 2020, não posso utilizar, eu vou poder utilizar somente no próximo ano, só vou poder utilizar então lá nas próximas eleições. Então, se eu penso em produzir alguma lei que influencie no processo eleitoral, eu preciso estar atento ao princípio da anualidade. Por que disso? Qual o objetivo disso? Impedir qualquer tipo de benefício ou qualquer tipo de prejuízo que possam surpreender esses candidatos que vão participar deste pleito, ok? Então, o princípio da anualidade, da anterioridade, é proteger esses candidatos, né? Tanto proteger de benefícios, proteger de prejuízos que esses candidatos poderiam vir a sofrer. Ok, queridos? Então, assim, nós terminamos essa primeira aula, na verdade, nossa segunda aula, né? Nossa aula de princípios. Muito obrigada, continuamos em home office até as nossas posteriores decisões aí dos nossos polos regionais. Por favor, queridos, continuem assistindo às nossas videoaulas, continuem acessando o material do portal e qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço para vocês.